Atenção, clube! Clube ao meu comando! Clube, sentido! Olá, líderes de desbravadores, um abraço aqui do pastor Erickson Danese para todos vocês que estão nos ouvindo pelo DesbravaCast. No momento estou aqui em Santa Catarina, na Associação Norte, e eu quero que você pare para conversar um pouquinho comigo nesse momento sobre os adolescentes, porque eles são um dos principais públicos-alvo que nós temos no Clube de Desbravadores. A gente trabalha aí com os juvenis, 10 a 12 anos, e depois começamos a trabalhar com os adolescentes. Dizem aí os especialistas que a adolescência vai dos 12 anos, meados aí dos 12 anos, até por volta dos 25 anos. É isso aí, vai longe. Tecnicamente, do ponto de vista aí dos psicólogos, especialistas, a adolescência cobre todo esse período aí. É verdade que a adolescência é um conceito bem novo, é um conceito relativamente jovem nos estudos aí sobre sociedade. Antes não havia essa ideia do que é ser um adolescente, havia as crianças e só os adultos, mas a gente tem aqui uma faixa de idade de trabalho de grandes transformações e de enorme potencial. Eu estou usando aqui para comentar nesse podcast com vocês um trechinho de um livro que eu recomendo para você que é líder de clube, você que é conselheiro, diretor de clube, diretor associado, você que vai trabalhar com essa galera, recomendo ler esse livro aqui. É o livro Cérebro Adolescente, o grande potencial, a coragem e a criatividade da mente dos 12 aos 24 anos. O autor é Daniel J. Siegel. É um camarada aí que é um psicólogo especialista nessa área de adolescentes, publicou aqui pela editora Universos. Dá uma procurada se você consegue achar, é um livro muito bacana, foi considerado aí pelo New York Times como um best-seller nessa área de psicologia de público de novas gerações. Vou falar para você aqui sobre 3 mitos que as pessoas têm ao trabalhar com adolescentes. É muito importante compreender isso, porque se você trabalha com ideias erradas e com conceitos errados a respeito deles, você nunca vai ter os objetivos, os resultados que você espera deles. Então, primeira ideia errada que as pessoas têm sobre a adolescência. Número 1, né? Os adolescentes são controlados pelos seus hormônios. Os hormônios comandam. É fácil pensar assim, porque esse é um período justamente de mudanças no corpo, tanto físicas quanto mentais. Isso aí vai provocar uma série de reações, inclusive na própria personalidade da galera. Mas lembre-se que não é bem assim. Essa moçada aí, eles têm o controle de si mesmo, eles são inteligentes, eles estão em desenvolvimento e eles não estão aí meramente manipulados por uma química que está despertando neles. Na verdade, a gente sabe que se puder conhecer um pouquinho dessas alterações, nós podemos ajudar eles a ter uma vida um pouco mais confortável, mais regrada, organizada, e vamos conseguir conviver melhor com eles. Por isso é importante você conhecer bem quais são as características físicas, mentais, psicológicas dos adolescentes, que é um dos currículos aí no nosso programa de formação de liderança. Segundo mito sobre o trabalho com os adolescentes. A adolescência é um período de maturidade que a gente tem que tolerar até passar, porque depois eles ficam bonzinhos. Gente, não é por aí. Esse é um período, pelo contrário, de descobertas, de curiosidade, é um período de grandes questionamentos e que se você for a pessoa certa ao lado do adolescente para ensiná-lo a fazer perguntas e as perguntas certas sobre a vida e ajudá-lo nessa caminhada, nessa descoberta, nesse desenvolvimento, você vai ver o quanto é revitalizador estar com os adolescentes. Eles têm uma visão de mundo extraordinária, eles são otimistas, eles querem fazer a diferença no mundo, eles são extremamente comprometidos com causas, e isso aí passa longe de um período que a gente colocou um rótulo como de birra, de ranço e assim por diante. Não ajuda nada a gente ficar dizendo que essa fase é uma fase de aborrecência ou coisa assim. Terceiro mito do trabalho com adolescentes, a adolescência seria um período em que ele vai passar
da total dependência dos pais para total independência dos seus pais. Também não é bem assim. O que muda um pouquinho é a maneira de compreender os pais, muda um pouquinho a forma de relação com a família, mas não quer dizer que ele se tornou totalmente independente e nem que ele queira se tornar plenamente independente dos seus pais ou que tenha criado uma aversão a eles. Ele vai sim, durante esse período, buscar sua própria identidade, mas isso não quer dizer que ele vai rejeitar todas as figuras familiares. Quando nós enxergamos além dos mitos, somos capazes de enxergar as verdades que eles mascaram. A vida para os adolescentes e adultos que rodeiam fica bem melhor. Infelizmente, o que outros acreditam sobre nós pode moldar a maneira como nos enxergamos e como nos comportamos. Isso é verdadeiro, principalmente quando se trata da maneira como os adolescentes recebem comentários geralmente negativos que muitos adultos projetam neles, direta ou indiretamente. Então, galera, cuidado com o tipo de crítica que o pessoal está fazendo no púlpito para as novas gerações. A galera recebe isso aí de uma maneira muito amarga e isso cria um ranço e muitas vezes até desenvolve justamente o comportamento que está sendo criticado. Não porque a gente não possa criticá-los, mas é porque o complicado é generalizar e rotular a moçada. Então, os adolescentes são descontrolados, os adolescentes são preguiçosos, o adolescente é sem foco. Esse tipo de discurso não ajuda em nada e você precisa trabalhar com os líderes, com muito jeitinho, aconselhar os líderes da sua igreja a reforçar o aspecto positivo da moçada. E reforçando um discurso positivo com eles e para eles, você reforça a obrigação mental neles de ter atitudes positivas. Existem estudos que demonstram que quando professores, ouvem que certos estudantes têm inteligência limitada, esses estudantes se saem pior do que outros, cujos professores não foram assim informados. Mas quando os professores foram informados de que aqueles mesmos estudantes tinham habilidades excepcionais, eles acabaram por apresentar acentuada melhora em suas notas. Adolescentes que estejam absorvendo mensagens negativas sobre quem são e o que se espera que eles podem fazer ou apresentar, eles podem afundar para aquele nível em vez de cumprir seu verdadeiro potencial. Como escreveu aí o Johann Wolfgang von Goethe, abre aspas aí para o pensador, trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser e você as ajudará a ser o que elas são capazes de ser. Fecha aspas. Fica a dica aí do DesbravaCast e um grande abraço para todos vocês. Atenção, clube! Fora de forma! Marcha!